ler as cartas do apóstolo Paulo, o apóstolo dos não-judeus. A ordem que as Bíblias utilizam para apresentar as cartas de Paulo é a do tamanho, da maior a menor. Para quem começa a ler Paulo, essa ordem pode não ser a melhor. De fato, a primeira carta que aparece aos Romanos é uma das mais difíceis e um tanto teórica, e não foi a primeira a ser escrita. Ela pressupõe o amadurecimento do pensamento de Paulo, e foi escrita a uma comunidade que ele não fundou nem conhecia. Portanto, em vez de seguir a ordem de tamanho, sugere-se outro caminho: ler as cartas segundo a ordem cronológica, ou seja, segundo as datas aproximadas em que foram escritas. Ora, a ordem cronológica não é uma questão pacífica. Os estudiosos discutem ainda hoje qual a época em que apareceram, mas pode-se traçar um roteiro. Começa-se com 1ª e 2ª Tessalonicenses e, depois, Filipenses. Daí podem-se ler 1ª e 2ª Coríntios, prosseguindo nesta ordem: Gálatas, Romanos, Efésios, Colossenses, Filemon, 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo. Antes de ler uma carta, seria bom perguntar: quais os problemas que estão por detrás desse texto? A quais questionamentos Paulo responde? Por que ele precisou escrever? Para entender essas questões, as introduções serão uma ajuda indispensável, bem como as notas. Finalmente, lendo as cartas em ordem cronológica, será possível acompanhar os temas que mais interessam. Por exemplo, como deve ser a comunidade? O que significa ser cristão? Qual a tarefa do agente de pastoral? Qual o projeto de Deus? Como levar à frente a evangelização? Etc. Esses e outros temas aparecem com bastante frequência ao longo das cartas, e será mais fácil fazer o confronto entre o que Paulo disse a cada comunidade, em tempos e circunstâncias diferentes. Toda vez que as Escrituras falam sobre a volta do nosso Senhor, dizendo que o nosso Senhor vai voltar, isso é uma figura de linguagem falando que o mundo todo vai praticar as obras da igreja primitiva, que relata em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e 4. Naquela época não havia internet, e hoje se torna muito mais fácil. Em 1 Coríntios capítulo 12 do verso 12 ao verso 31, diz que a imagem do corpo é usada para falar da unidade, diversidade e solidariedade que caracterizam a comunidade cristã. Esta é una, porque forma o corpo de Cristo, dado que todos receberam o mesmo ensinamento do nosso Senhor e o mesmo Espírito, que produzem a comunhão e igualdade fundamental. Contudo, as pessoas são diferentes entre si. Cada uma com sua originalidade contribui, de maneira indispensável, para a construção e crescimento de todos. Portanto, não há lugar para complexos de superioridade ou inferioridade. O cimento da vida comunitária é a solidariedade, que faz todos voltar-se para cada um, principalmente para os mais fracos e necessitados, partilhando os sofrimentos e alegrias. Vamos para a leitura de 1 Coríntios, capítulo 12 do verso 12 ao 31. Nossos corpos têm muitos membros, porém esses muitos membros formam um só corpo. Assim acontece com Cristo, pois foi por meio de um único Espírito que todos nós fomos batizados, para formar um único corpo. Não importa se somos judeus ou gregos, escravos ou homens livres, pois todos nós bebemos de um único Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé disser, não sou membro do corpo, porque não sou mão, nem por isso deixa de ser um membro do corpo. O ouvido poderia dizer, não sou olho, e, portanto, não sou parte do corpo. Mas, nem por dizer isso, ele deixa de ser parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, ele não seria capaz de ouvir. Se todo o corpo fosse ouvido, ele não seria capaz de cheirar nada. Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme ele quis. Que coisa esquisita seria um corpo, se tivesse somente um único membro. O certo é que há várias partes, mas somente um corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. Muito pelo contrário, algumas dessas partes do corpo, que parecem ser as mais insignificantes, são as mais essenciais. Na verdade, essas partes do corpo, que nós consideramos menos honrosas para serem mostradas, nós honramos mais ao cobri-las. O que é indecente, tratamos com mais recato. O que é bonito não precisa ser coberto. Deus não organizou o corpo para que fosse dada mais honra para as partes que são menos bonitas. Isso aconteceu para que não houvesse qualquer conflito no corpo. As diferentes partes devem cuidar igualmente umas das outras. Então, quando uma parte está sofrendo, todas as outras partes sofrem também. E quando uma parte é bem tratada, então, todas as outras partes do corpo se alegram também. Agora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês forma uma parte dele. Na igreja, Deus designou alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, depois, os que realizam milagres, depois, os que têm dons de curar, os que socorrem os outros, os que administram, e os que falam variedade de línguas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos são capazes de realizar milagres. Nem todos têm dons de cura, ou a capacidade de falar em diferentes línguas, ou de interpretá-las. Mas, vocês realmente deveriam querer ter os dons mais significativos. Então, agora, eu lhes mostrarei um caminho muito melhor do que os outros. 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 a 31. Devemos continuar a leitura no capítulo 13. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e até mesmo a língua dos anjos, mas se me faltasse amor, então, eu seria apenas como o som de um gongo, ou o barulho de um sino.
Ainda que eu fizesse profecias, conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e se eu fosse capaz de ter tanta fé, que pudesse mover montanhas, mas não tivesse amor, então, eu nada seria. Ainda que eu desse tudo o que tenho para os pobres, ou se eu me entregasse em sacrifício para ser queimado como um mártir, e não tivesse amor, então, eu não ganharia nada. O amor é paciente e gentil. O amor não é invejoso. O amor não é vaidoso. O amor não é orgulhoso. O amor não age de forma inadequada, ou insiste em fazer tudo do seu próprio jeito. O amor não se irrita e nem guarda mágoas. O amor não se alegra com o mal, mas, sim, celebra a verdade. O amor nunca desiste. Ele mantém a fé, permanece confiante e mantém a paciência, aconteça o que acontecer. O amor nunca desaponta. Mas, as profecias chegarão a um fim. As línguas cessarão. O conhecimento se tornará inútil, pois o nosso conhecimento e o nosso entendimento das profecias são incompletos. Porém, quando vier o que é perfeito, então, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, imaginava como criança e pensava como criança. Quando eu cresci, deixei para trás as coisas de criança. O que vemos agora é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Mas, depois, veremos face a face. Pois agora, eu tenho apenas uma pequena parte do conhecimento. Mas, então, eu saberei completamente, da mesma forma que sou completamente conhecido. A fé, a esperança e o amor não morrem jamais, mas, o mais importante é o amor. Agora vamos para a leitura de Efésios, capítulo 2. Antigamente, vocês estavam mortos em seus pecados e más ações, vivendo de acordo com os caminhos do mundo, sob o controle do diabo, cujo espírito está trabalhando naqueles que desobedecem a Deus. Todos nós já fomos assim, com nosso comportamento sendo determinado pelos desejos da nossa natureza humana pecadora e do nosso modo maligno de pensar. Como qualquer outra pessoa, por causa dessa natureza, éramos pessoas que deveriam sofrer o castigo de Deus. Mas Deus, em sua grande misericórdia, por causa do imenso amor que sente por nós, mesmo enquanto estávamos mortos em nossos pecados, nos fez viver juntamente com Cristo. A fé que vocês têm nele os salvou. Ele nos ressuscitou com Cristo, e em Cristo Jesus nos acolheu no céu ao seu lado. Assim, Deus demonstrou a grandeza da sua graça, ao nos revelar a sua bondade, por meio de Cristo Jesus, por toda a eternidade que está por vir. Pois vocês são salvos pela graça, ao crer nele. Isso não vem de vocês, mas é um presente de Deus. A salvação não tem nada que ver com esforços humanos. Então, não se sintam orgulhosos. Nós somos o resultado do que Deus faz, criados em Cristo Jesus para fazer o bem, que Deus já planejara para que o fizéssemos. Então, vocês que eram pagãos, falando em termos humanos, chamados não circuncidados por aqueles que são circuncidados, que nada mais é do que um procedimento feito por mãos humanas, precisam se lembrar de que já estiveram afastados de Cristo. Vocês foram impedidos, por serem não-judeus, de se tornarem cidadãos de Israel. E também, por isso, não puderam fazer parte do acordo que Deus tinha prometido. Vocês não tinham esperança e viviam no mundo sem Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que já estiveram muito distantes de Deus, foram trazidos para perto dele, por meio do sangue de Cristo. Cristo é a nossa paz. Por meio do seu corpo, ele fez com que os dois povos se tornassem um, e destruiu o muro da separação que trazia hostilidade, e nos dividia, fazendo com que nos libertássemos da lei, com suas exigências e regulamentos. Ele fez isso para que pudesse criar um novo povo unido a ele, a partir dos judeus e dos não-judeus. Foi assim que ele trouxe a paz. Por meio da sua crucificação, Jesus quis reconciliar completamente os dois povos a Deus. Ele quis que eles se unissem em um só corpo, para destruir a hostilidade que havia entre eles. Ele veio e anunciou o evangelho da paz, tanto para aqueles que estavam longe, quanto para aqueles que estavam perto. E foi por meio dele que todos nós conseguimos chegar ao Pai, pelo mesmo Espírito. Isso significa que vocês não são mais estrangeiros nem visitantes, pois agora se tornaram compatriotas do povo de Deus, e todos pertencem à família de Deus. Família essa que está se formando a partir dos alicerces que os apóstolos e os profetas construíram, com Cristo Jesus, como a pedra fundamental. Nele, toda a construção está unida, crescendo para formar um templo sagrado para o Senhor. Vocês também estão sendo construídos, unidos a Ele, como uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito.